presidente. Deus Gustavo Lima pode virar presidente, né? Tipo, pior que tá, não fica, né? Então coloca o cara ali, vai que ele dá conta, mas eu concordo com você, o cara tinha que ter inúmeros conhecimentos para se tornar a pessoa mais importante de um país. E nisso eu teria que perguntar se você tem... Talvez, aí, Quebleira, mas quando esses caras são colocados, o que eu percebo então é que a intenção de quem coloca essa pessoa lá é que coloque a pessoa menos capacitada possível. Porque se você coloca pessoas que têm entendimento, é muito mais difícil você dominar e articular ela do jeito que você precisa, que você colocar um palhaço, uma mula qualquer lá dentro, que não sabe nem o que fala, você vira para ela e fala assim, faz isso para essa pessoa vai fazer. Agora, quando você pega um cara, o Deep State é bom, né? Tem um general de um exército qualquer que seja, ele tem uma visão muito maior do Estado. Ele entende muita coisa da máquina. Você vira para ele e fala assim, faz isso, você vira e fala assim, não, mano, isso aqui dá ruim. Entendeu? É por isso que esses caras que estão lá em cima que já não sabe, é sempre E você acha que o Rubão seria um bom presidente? O pessoal tá pedindo aqui no chat você valeu o superchat. O pessoal tá aqui, o Rafael tem que ser vice do Rubão. Olha, se o Rubão vier presidente, eu aceito também ser vice ou ministro também. Porra, ministro, legal. É porque tem que ter um corpo alinhado, né? Eu não falo assim. Isso que é o problema do sistema. Olha aí, o Rubão é um cara foda. Nunca será. O sistema não deixa ele entrar. Mas chega lá, as regras do jogo ali, o cara não tem conhecimento ali e acaba que engole ele ali. Olha, é por isso até que eu acho que, caso o Rubão queira ingressar na política, né? E eu nunca conversei com ele sobre esse tema especificamente, né? Não, nem a gente. Mas se ele quiser entrar na política, eu penso que ele deve ir galgando, né? Pra pegar experiência, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho um pessoal que eu gosto, talvez eventualmente vocês devessem convidar. Se vocês nunca conversaram com eles, o pessoal do PCO, tipo Rui Costa Pimenta, né? Sim. Acho que o Rui Costa Pimenta seria um excelente convidado. Uma coisa que eu vejo do PCO é que eles estão participando em todas as eleições. Então, às vezes, tu tem ali um militante do PCO que tem 18 anos de idade, aí nas eleições, agora, por exemplo, municipais, o cara é o candidato deles a prefeito em alguma pequena cidade no interior de São Paulo. Aí você olha de longe, o cara nunca vai ganhar. Não, em tese, não interessa. Porque o cara tá pegando a experiência de campanha, de militância, de disputa e por aí vai. E a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 20 anos, por exemplo. O cara pega a candidatura, tenta ser vereador, tenta ser prefeito, tenta ser deputado. Tá, Você sabe como é que funciona esse jogo, né? Ele sai para prefeito, ele não ganha, mas provavelmente ele pode vir a ser um secretário na cidade. É possível, né? No caso do PCO, isso geralmente não acontece. Mas você entende, né? Ele entra no jogo, ele acaba sendo... Porque se ele demonstrar uma boa quantidade de votos, né? Se você coloca ele como secretário, tu absorve também o pessoal dele. Mas assim, eu acho que o Rubão, ele tem até, por conta do carisma dele, da capacidade comunicacional dele, ele tem até um potencial bem maior, né? Claro, com todo respeito ao pessoal do PCO, do qual eu gosto bastante. Ele tem uma capacidade bem maior para conseguir se eleger para um cargo majoritário, né? Mas acho que de primeira não precisa necessariamente ser presidente. Ele tem que pegar a experiência para poder exatamente entender a máquina, porque não dá para chegar verde na presidência. Vamos pensar, por exemplo, o Enéas. Se o Enéas tivesse conseguido vencer a eleição para presidente, ele não ia conseguir fazer nada. Se bobear, iam até matar ele. Mas mesmo que não matasse, ele teria muita dificuldade de botar na prática aquilo que ele tinha de ideias. Sério? Você acha que não ia rolar para ele, presidente? Não ia rolar, por exemplo, o PRON era um partido muito pequeno. Sim. Né? Então vamos supor, ele ganha eleições, não ia ter o Congresso. Ele não teria tido aquele histórico de você colocar pessoal seu, financiar às vezes um cursinho pro cara ir virando juiz e ir galgando também o judiciário, né? Controle do Estado tem que ser amplo espectro, né? Você tem que... É por isso que... O que eu digo? E aí eu repito aí, o Enéas não teria como fazer um bom trabalho porque ele não conseguiria controlar a máquina. E aí, quando eu falo aí nessa necessidade de ir pegando experiência, né? Simultaneamente, a gente tem que fazer aquilo que eu chamo de construir o movimento nacionalista. O que eu chamo de construir o movimento nacionalista? A gente tem que organizar as pessoas, consolidar o pessoal, botar todo mundo para trabalhar junto, todo mundo para se entender. Politizar elas. Politizar e de fato, transformar em estrutura. A gente pode chamar de partido. Não precisa nem ser inicialmente um partido. Pode ser simplesmente um amplo movimento que reúne aí
todo mundo que é nacionalista, ou quase todo mundo que é nacionalista, que obviamente tem aí um bom caráter, né? Porque a gente tem que pensar na perspectiva que é mais qualitativa do que quantitativa. A diferença não precisa ser feita por um grande número. Se você pensar, por exemplo, os jacobinos que fizeram a Revolução Francesa, ou os bolcheviques que fizeram a Revolução Russa, e no momento inicial, não é a ampla massa que está fazendo a revolução. É um pequeno movimento de quadros de alta qualificação. Às vezes ali é um grupo de 100 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas. Mas se todo mundo tiver convicto, com uma cabeça parecida, todo mundo bem educado, bem preparado, bem disciplinado, os caras conseguem ser muito mais fortes do que uma massa de milhões de pessoas. Qualquer grupo de 5 mil ou 10 mil pessoas, bem educadas, disciplinadas, organizadas, triunfa, vence contra qualquer massa de milhões. Esse é o segredo da dominação das elites em qualquer sistema, em qualquer tipo de época, em qualquer contexto, né? Então o que a gente precisa é construir um movimento nacionalista. Vamos botar a gente para disputar eleições, para ir pegando experiência e talvez até conseguindo um cargo ou outro. Mas é necessário construir um movimento nacionalista voltado aí para o treinamento de quadros, né? De quadros de qualidade. Não precisa ser milhões de pessoas, podem ser algumas poucas mil pessoas, todo mundo bem organizado. E aí, por exemplo, entra o papel, né, das mídias no seguinte sentido: um grupo de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, vai ter ali alguns jornalistas, vai ter alguns podcasters, vai ter ali alguns escritores, vai ter poetas, vai ter músicos, vai ter pessoas concursando ou já concursadas. E aí você vai estar incentivando, por exemplo, o seu pessoal desse grupo a fazer concurso para juiz, a fazer concurso para oficial das Forças Armadas, a fazer concurso para as polícias. E aí, num prazo de 10 a 20 anos, você adquire o controle do Estado. Quando você adquire o controle do Estado dessa maneira, você conseguir eleger um presidente vira uma formalidade, porque o Estado já é seu. Você já conquistou o Estado passo a passo. E aí, colocar um presidente é só o checkmate. Você já ganhou. O presidente ele tá ali para coroar a sua vitória, né? A revolução... Verdade. A gente tá falando aqui, o que eu tô falando aqui é uma revolução nacionalista. Mas qualquer processo revolucionário começa muito antes daquela data que o livro da história consagra como sendo o dia da revolução, né? 7 de outubro, tá? Mas 7 de outubro no caso 1900 e... Não, 7 de outubro... enfim, outubro de 1917. Revolução bolchevique. Não, o processo revolucionário bolchevique começa 20, 25, 30 anos antes, com um trabalho de formiguinha, né? De escrever, de traduzir, de agitar, de organizar e por aí vai. Você acha que ainda dá certo esse sistema? Sim. Por exemplo, o Novo fez isso. Não deu certo. Mas o Novo também. O MBL tá tentando fazer isso. O MBL tem mais chances do que o Novo. Porque o MBL, eles estão num trabalho ali... que é um trabalho de construção, inclusive, de uma, entre aspas, contracultura e contra-elite, né? Contra-elite é um termo que a gente pode pegar aí tanto da teoria da circulação das elites, como também do gramscismo, no sentido de que você tem a hegemonia, a elite hegemônica, né? E que toda transformação revolucionária, ou golpe, ou o que quer que seja, ou mudança mesmo, seja uma transição pacífica, é basicamente um enfrentamento entre elites. Não existe ali a massa se levantando espontaneamente para poder tomar o poder. Não. Você tem uma elite que diz que fala em nome da massa, né? E quando eu digo elite, é uma elite que está fora do poder, portanto uma contra-elite, né? Que se organiza para derrubar a elite que está no poder, tá? E para você conseguir fazer isso, nessa construção de uma contra-elite e de uma contra-hegemonia, tu tem que estar ali num trabalho de formação de quadros, de consolidação, de construção de uma cultura própria, né? De uma contracultura daquele grupo. O pessoal tem símbolos próprios, tem camiseta, tem slogans e por aí vai. Em alguma medida, o MBL parece que eu analiso de fora, né? Que o MBL estaria tentando construir algo nesse sentido para um longo prazo, né? O PCBR também tá tentando fazer isso. PCBR, sim, é verdade. Né? O PCO tem algo nesse sentido. Não quer dizer que todo... o PCBR é uma ruptura com o PCO, né? Eu não conheço os detalhes. São pessoas que saíram do PCO e fundaram o PCBR, né, por pensarem diferentes. Então, assim, eu acho que sempre vai acontecer essas rupturas, esses conflitos. E às vezes o cara... Sabe, eu falo isso, Rafa, porque assim...
Eu tenho muito medo das minhas ideias, sabe? Eu também. Não, eu tenho. E assim, Eu mais ainda. eu tava vendo um cara falar, inclusive tava falando da gente, falando do Rubão, né? O Humberto Matos. E ele falou que a gente é reaça pra caralho. Falou assim, esses caras é reaça pra caralho. O povo é reaça. É. Eu acho que o povo é reaça. Porque aí a hora que eu paro pra refletir assim, eu realmente acho que eu sou reaça mesmo, sabe? Porque pra mim é tipo, vamos lá, dá um exemplo, o Rubão ganhou ali. Mano, a gente já sabe o caminho que a gente tem que seguir, não tem que negociar. Cuidado pra não cometer nenhum crime. Manobra, mano. Cuidado pra não cometer nenhum crime agora. Tá, mas e aí? Tá vendo? Até isso é crime. Exato. Até isso é crime. Terrível isso. A gente não pode questionar a democracia? Concordo com você. Você gosta da democracia? Você acha que a democracia tá dando certo? Olha, eu acho que... Não existe democracia. Vamos falar a verdade, porra. Eu acho que a democracia é uma possibilidade entre muitas, né? Eu penso, porém, que a democracia liberal, tal como a gente construiu no Brasil e tal como a gente tem visto em outros países também, ela, além de ser uma farsa, uma ilusão, ela não funciona. Ela é basicamente o meio pelo qual o povo é enganado, é traído e essas elites administram a expoliação constante do povo. O povo tá ali como burro de carga, né, com cabresto, trabalhando igual um condenado, alegre, achando que de 4 em 4 anos ele decide o destino do seu país, do seu povo, do futuro e por aí vai, quando não é isso que acontece. E aí tem essa festa da democracia, né? A Globo sempre fala em festa da democracia. Aí o pessoal vai lá votar. Não muda praticamente nada, quando muda é pra pior, e é basicamente uma renovação de elites que pertencem aos mesmos círculos e que não fazem nada além de administrar, gerenciar esse processo de expoliação e escravização do povo. É assim em todas as chamadas democracias liberais. E você tem realmente democracia, liberdade? Tem uma questão que o comandante Farinazzo sempre comenta, que é a seguinte: tu tem liberdade, tu tem democracia mesmo, se tu não pode sair na rua de noite? Né? Que democracia liberal é essa? É essa, você não tem liberdade, não tá na Constituição que você tem liberdade de ir e vir, mas essa liberdade existe na prática, concretamente, de você poder aí, 2 horas da manhã, vou andar pela rua porque não tô conseguindo dormir, tô querendo espairecer, vou sair andando pela rua. Tu pode fazer isso em toda parte do Brasil, em qualquer parte do Brasil? Não pode. Na China, você consegue. Né? Na China você consegue. Não estou dizendo que a gente deveria ter um sistema chinês, porque eu acredito que as formas políticas, elas, de um modo geral, são muito exclusivas de cada povo, né? Cada povo tem o seu espírito. Sim. E esse espírito se expressa na maneira como está ali organizada a sua forma política, a sua constituição e por aí vai. Mas, muitas vezes, em países em que não existe isso que nós chamamos de democracia liberal, existem liberdades que nós não temos. Não quer dizer que eles têm todas as liberdades do mundo ou mais liberdade, mas existem liberdades em alguns países chamados de ditaduras ou tiranias que a gente não necessariamente tem, né? Então, é uma questão de ver o que a gente precisa no Brasil, o que as pessoas querem e abrir a mente em relação às possibilidades, né? A gente precisa realmente de uma república liberal, democrática e por aí vai? Eu não sei se a gente precisa disso. Tem uma crítica interessante do Gilberto Freire ao Pedro II, que vai no seguinte sentido, né? Um colega, um companheiro compartilhou isso no X esses dias. E o Gilberto Freire está ali criticando o Pedro II, e ele faz uma crítica que é muito interessante, que é a seguinte, que o povo brasileiro estava querendo um pai, né, a cavalo, com uma espada na mão, presente ali, para resolver os problemas do Brasil e efetivamente governar. Enquanto Pedro II estava preocupado ali com livros, com tirar uma soneca e ir lá visitar o Darwin na Inglaterra e ver ciência e por aí vai. Enquanto o povo brasileiro estava querendo mais algum Dom Pedro I montado num cavalo fazendo guerra e, se fosse o caso, prendendo inimigos, fazendo mudanças na marra e por aí vai. Isso é da natureza do brasileiro. O brasileiro é caudilhista, né? Nesse sentido de que nós queremos um Estado que tem ali um pai, né? E não é que o pai ele vai fazer tudo e a gente não vai fazer nada e por aí vai. Não, mas que tem, a gente gosta que tem ali alguém que seja um líder que a gente vai respeitar e que a gente vai admirar. Os fenômenos políticos do Lula e do Bolsonaro são isso, né? São messianismos sebastianistas contrapostos, né?
o Lula, o Messias Lula, grande líder, etc, etc, e o Messias Bolsonaro, grande líder, e por aí vai. Eu não acho que o sentimento, essa espera, essa busca, ela tá errada porque ela é da natureza do nosso próprio povo. O sebastianismo, né? Essa espera aí pelo rei perdido, que é o rei que deve nos governar, o líder que deve nos governar e nos liderar aí até a gente cumprir o nosso destino, até transformarmos o Brasil num paraíso, etc, etc. Isso tá na nossa natureza. Vem da nossa colonização, vem da nossa, do espírito do nosso povo, né? Quando a gente comemora ali, quando a gente vê, por exemplo, Canudos, o que foi Canudos se não exatamente a busca pelo retorno do rei? E essa busca pelo retorno do rei, inclusive, a gente pode fazer analogias com o rei Arthur, com outras figuras semelhantes que existem em outros povos. Mas isso no Brasil, diferentemente de outros povos, que você não vai ver ali surgir um movimento revolucionário na Inglaterra de um pessoal que quer o rei Arthur. Aqui no Brasil a gente viu em Canudos, né? E no Contestado também, no sul do Brasil, o pessoal tinha a mesma mentalidade do Canudos, querendo ali o rei, né? Para nos livrar da República Liberal, Democrática, Maçônica, etc. Né? Isso aqui no Brasil é muito carnal, a gente sente isso, né? Isso se expressa negativamente nesses vários coronelismos e caciquismos e por aí vai. Mas não muda o fato de que a nossa natureza é a gente buscar e querer realmente um líder forte que realmente governe o Brasil para valer, que a gente possa ali trabalhar com ele, não é ele fazer tudo pela gente, a gente não faz nada e ele manda em tudo, não. A gente quer um cara pra liderar. O brasileiro... Quer um cara com a bandeira, pra você seguir. Com a bandeira na frente, pra eu você falo o símbolo, junto. Né? Na guerra antiga, o cara da bandeira, enquanto ele estivesse andando, o exército estava atrás. Exato, né? Não é que o Brasil é servil. É claro que isso pode... Eu tava falando sobre virtudes, né? O meio termo é essa noção de que nós queremos um líder pra gente marchar junto dele, atrás dele e ir até a vitória, né? Isso pode descambar para um servilismo, né? O Brasil também às vezes demonstra uma tendência a elevar qualquer um e deixar passar por cima e por aí vai, mas não muda a nossa... A gente quer uma figura desse tipo. Esse tipo de figura é compatível com o tipo de democracia liberal que nós temos hoje em dia? Eu penso que não. Tanto que no vácuo que foi deixado ali pelo poder moderador da época do Império e que em alguma medida foi preenchido pelo Getúlio Vargas no Estado Novo, a gente deixou esse vácuo foi ocupado pelo Judiciário. Só que ninguém pediu, ninguém quis, a gente só deixou porque a máquina foi se configurando desde 88, né? Uma ausência com a nova de poder Constituição. Ali A máquina foi se configurando dessa maneira. A gente viu isso acontecendo, a gente achou que era bom. Eu lembro que na faculdade de Direito, todo mundo fala... Eu fiz Direito, no caso. Na faculdade ali, o pessoal falava, não, o Executivo é muito corrupto, o Legislativo é muito corrupto, então hoje em dia quem tem aí a legitimidade, a moral para poder governar, para poder tomar decisões é o Judiciário. Porque o Judiciário, ele não é eleito, e não sendo eleito, ele não está sujeito às pressões que os políticos eleitos, então ele tem mais virtude, ele tem mais competência. Aí, na época, estudante de Direito, tu olha, não, realmente, não é que faz sentido, né? Mas você deixa passar o tempo e você vê isso na prática, né? Na verdade, talvez seja o contrário, né? Não que os caras não sejam competentes, eles até são competentes, eles estudaram para isso, mas é uma competência que não necessariamente está sendo utilizada em benefício e em interesse do povo brasileiro, mas foi um vácuo que a gente deixou ali e foi ocupado. Mas esse é o problema do messianismo, né? Do sebastianismo, você sempre querer terceirizar, né? Querer alguém para resolver os seus problemas, né? É por isso que eu digo que a gente tem que construir um movimento que as pessoas tenham essa mentalidade de que não é que a gente está esperando alguém para fazer milagre pela gente, e sim de que a gente tem que fazer o trabalho que precisamos fazer, porque se não nós, então quem? Né? Quando eu criei a Nova Resistência, né, que é um pequeno grupo que nós temos e tal, eu criei basicamente com essa perspectiva. Se eu não começar a me mobilizar, eu vou ficar esperando o quê? Quem é que vai se mobilizar então? Eu vou esperar alguém que faça isso? Então assim, eu faço aquilo que eu tenho que fazer, não necessariamente aquilo que eu gosto, né? Porque é necessário que alguém faça isso, né? A política é um dharma, né? É um dever. A gente cumpre, a gente segue, a gente põe em prática, a gente estuda e tenta entender, porque nós somos cidadãos livres e uma das marcas do homem livre é a participação na política. Participação que não precisa ser se eleger, mas sim você participar como militante, ativista, observador, né, analista e por aí vai. A gente tem que fazer isso e construir um movimento que até que a história, até que Deus
conceda ao Brasil um líder que a gente merece, a gente vai fazendo o trabalho de base, a gente vai lutando posição por posição, centímetro a centímetro de cada pedaço de chão, para ir fazendo essa transformação política também de baixo para cima, com algo que é, na verdade, um movimento de líderes, né? A gente precisa construir um movimento em que cada seja um líder em si, como se fosse um exército composto principalmente de tenentes, de suboficiais, em que cada um, se for chamado, o cara pode se tornar um grande líder, pode se tornar um líder maior, né? Para a gente poder também se livrar até dessa tendência que, infelizmente, é uma das faces negativas que o povo brasileiro tem apresentado, que é o do comodismo e do servilismo e do que o chefe falou, o presidente ou quem quer seja, o que ele falou tá falado, enquanto isso a gente deixa ele passar por cima e por aí vai. Mas eu vejo o caminho nessa direção aí. Eu também acho que a solução é essa, a gente se politizar, né? Todo mundo entender, todo mundo